Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com os nossos podcasts do Notícias Agrícolas, né? Esse podcast que a gente debate assuntos gerais relacionados ao universo do agronegócio e também de setores relacionados ao agro, né? Toda a parte de alimentos, toda essa questão de segurança alimentar, enfim, a gente traz esses debates, né, mais aprofundados com personalidades de diversos setores e hoje a gente vai ter um bate-papo especial. A gente vai conversar aqui com a Renata Gonçalves, ela que é da Good Truck Brasil, que é uma empresa que faz um trabalho diferenciado, né, com essa questão de alimentos, redistribuição de alimentos. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse trabalho. Renata, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, Erickson. É um prazer receber esse convite. Estou muito animada para compartilhar um pouquinho da nossa história e de como a gente tem atuado por aqui. Bom, um dos assuntos principais dentro do agronegócio, além da produção de alimentos, é a segurança alimentar e o protagonismo que o Brasil tem, né, nessa questão, né? A gente produz alimentos, uma a cada 3 pessoas ali se alimenta, né, de produtos vindos do Brasil. Existe, né, essa questão, ou seja, a segurança alimentar ela é uma história que passa por diversos fatores e o Brasil tem esse papel de importância. Como que a segurança alimentar se relaciona com o trabalho de vocês? Conta um pouquinho para a gente o trabalho da Good Truck Brasil. Com certeza. Na verdade, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, então somos uma organização da sociedade civil que trabalha redirecionando alimentos que seriam desperdiçados por perderem o valor de mercado, mas não o valor nutricional para alimentar hoje mais de 800 famílias por semana. Então, dentro desse processo, a gente atua tanto com essa distribuição, quanto também dentro dessas comunidades com apoio de educação nutricional, atendimento nutricional e atuações comunitárias que também geram conexão junto a esses territórios. É sempre muito importante falar que a segurança alimentar é um tema extremamente amplo e a fome é um tema extremamente amplo, então não é o Good Truck que vai resolver sozinho, não é uma empresa que vai resolver sozinha e não é o poder público que vai resolver sozinho. Então a ideia é que a gente consiga juntar todos esses setores e a gente fale sobre políticas públicas assertivas, a gente fale sobre projetos da sociedade civil dedicados a esse processo, tanto de não desperdício, quanto também de distribuição de alimentos, e também, é claro, o setor privado, que possa ir patrocinar projetos, desde incentivados, verbas direta, para que a gente consiga realmente resolver essa problemática. E é claro que a gente não pode esquecer também de falar do agro, que vem aí muito nesse lugar de a gente precisa distribuir esse alimento de alguma forma, né? Então, o que está sendo desperdiçado, por que está sendo desperdiçado e como a gente consegue melhorar esse processo. Então, hoje no Brasil, 30% de tudo que é produzido é jogado fora em algum momento da cadeia, seja ali no início da produção, até as nossas casas e aquele restinho que fica ali no seu prato, e isso pode alimentar aí centenas e milhares e milhões de pessoas no nosso país. Então é um país tão abundante, com tanta comida, e a gente ainda vê um cenário de insegurança alimentar, seja leve, moderado ou grave, extremamente acentuado no país. Então é sempre muito importante a gente colocar todas essas esferas e entender que a segurança alimentar é muito mais do que a situação de fome. Então ela é muito ampla e tem vários atores relacionados. Exatamente, por ser um assunto muito amplo e é muito complexo, né? Vamos por algumas partes aqui na nossa conversa. A primeira parte é um debate mais recente, né? Que a gente percebe sobre segurança alimentar, mas a segurança alimentar até mesmo com relação às sobras, né? Essa questão das sobras, ela gerou um debate muito recente, inclusive com restaurantes, bares, enfim, esses lugares com receios de doar aquilo que sobrava, porque não existia, além da segurança alimentar, a segurança jurídica, né, para redistribuir essas sobras, esses alimentos, e isso aparentemente, né, lógico que pela existência de instituições como a Good Truck, aparentemente, pouco a pouco, essas questões estão se resolvendo. Você percebe que esse movimento, essa segurança,
esses lugares tinham de, não, tem que redistribuir isso que está sobrando. Essa solução a gente já está encontrando esse caminho? Eu acho que a gente tem algumas frentes quando a gente está falando do desperdício de alimentos. A gente tem a sobra, realmente, e a sobra é sobra, e aí não tem muito o que fazer. Então, não tem como você chegar num restaurante e falar que o que sobrou no prato de alguém tem que ser direcionado. Então, isso realmente é sobra. O melhor lugar para conseguir direcionar esse resíduo é para compostagem. Assim, pelo menos, a gente alimenta o solo com esse alimento. Mas é muito importante a gente trazer que a gente tem conseguido avançar dentro das políticas públicas em muitos âmbitos e em muitas esferas. Então, hoje o Good ele trabalha principalmente com as frutas, legumes e verduras in natura. Então, a gente não trabalha com o excedente de restaurantes ou de bares, enfim, desse alimento processado, mas ao mesmo tempo a gente tem uma lei que ela é de 2020, que é a 14.016, que ela prevê sim a possibilidade de doação de alimentos. E não só a gente tem essa lei que é federal e que traz esse respaldo legal sobre a possibilidade da doação de alimentos, como também é importante a gente colocar que existem manuais da Anvisa que também falam sobre as melhores formas de você compartilhar e doar esse excedente. Então, acho que é sempre muito legal, né, a gente falar aqui que excedente não necessariamente são sobras, e que esses alimentos eles têm que estar próprios para consumo, eles têm que estar visualmente bons, então eles não podem ser produtos mofados, eles não podem ser produtos que passaram da data de validade, mas a gente vê hoje várias discussões para além dessa lei 14.016, também quando a gente está falando da revisão da cesta básica, trazendo uma visão mais regional para essa questão que é tão importante dentro da mesa de milhares de brasileiros, e também outras discussões que já vêm acontecendo em outros países também a respeito dessa questão dessa data de validade, como é que funciona, como que é regularizado, e como a gente consegue fazer com que varejistas, distribuidores de alimentos, empresas, né, de ultraprocessados também, entendam a importância desse alimento ser destinado antes da perda da validade, para que eles possam ser saudáveis para milhares de famílias, de certa forma. Então, hoje o Good Truck ele tem uma preocupação muito grande com esses alimentos de frutas, legumes e verduras, como eu falei, que aumentam o grau nutricional na mesa dessas comunidades em vulnerabilidade que a gente atende hoje em 6 cidades. Mas também a gente não pode deixar de falar sobre também os outros produtos que vêm dentro dessa cadeia e que sim, eles podem ser redirecionados aí de diversas formas, contanto que próprios para consumo e que não tenham a intenção de realmente fazer um dano, causar um dano para essa pessoa que está recebendo esse alimento. Acho muito importante isso que você está trazendo aqui para a gente, Renata, porque eu indo em fazendas, né, visitando os rincões de produção de alimentos no Brasil, eu já cheguei a ver questões, por exemplo, já que você citou frutas, né? Frutas, legumes, enfim, existe um padrão, né, de venda para os supermercados, né, para os Ceasas, enfim. E eu me lembro claramente de um lugar que produzia cenoura, e se a cenoura ela é um pouco torta, ela é um pouco menor do padrão, um pouco maior, enfim, se a cenoura não atende padrão dos supermercados, essa cenoura ela já é descartada. Acho que aí está esse ponto, né? O que é excedente e o que é sobra. Essa cenoura está própria para consumo, né? Ela foi produzida, né? Foi plantada, produzida como todas as outras, mas por uma questão de padrão de supermercado, né, de padrão de compra, ela acaba não indo e é descartada. Existe esse ponto também, né, esse ponto de equilíbrio, né, de padrões, né, de mercados, supermercados, enfim, de compra, né, das pessoas, que acabam limitando, né, essas produções e gerando esse excedente. É um pouco essa questão que acaba envolvendo também o trabalho de vocês? Sim, a gente trabalha com esses alimentos que eles estão próprios para consumo, claro, só que eles têm algum padrão estético de forma, de cor, ou mesmo porque já está um pouquinho, aquela banana que já não está mais tão amarelinha, ela já está com um pouquinho mais de tempo de madura, né? Então a gente trabalha com esses alimentos, mas acho que tem 2 pontos que são muito importantes também nessa questão realmente da
do desperdício do excedente, que é o mau dimensionamento, seja na hora de plantar, seja na hora de você fazer essa compra desse varejista, desse Ceasa, Ceagesp, qualquer que seja esse distribuidor desse alimento, que pode ser, sim, mal calculado a quantidade tanto de plantio quanto de compra desse produto junto ao produtor, e aí que acaba gerando um excedente, às vezes até tão bom quanto, ou até melhor do que a gente encontra em muito supermercado, mas que vai ser descartado simplesmente porque não vai ter vazão de compra no tempo hábil, então ele acaba sendo descartado e por não ter espaço físico para armazenagem, mas também quando a gente fala no campo, acho que tem uma grande dificuldade, que é realmente esse processo logístico e como ele é custoso também para esse produtor. Então, muitas vezes, não vale a pena fazer esse transporte da venda, porque não vai valer a pena o valor, por ser também uma logística super complexa e uma logística cara, né? E tem que ser rápida. Então, hoje o Goodwork, ele faz o processo logístico desse excedente. Inclusive, a gente está ampliando nossa rede hoje de supermercados, varejistas, distribuidores que queiram doar esses produtos sem ter o custo logístico de entrega, porque a gente sabe que isso também é um grande potencial caso de descarte, né? Então, às vezes, não compensa você pegar aquele caminhão de batata que saiu do campo, porque você não tem para onde levar, ou quando você tem, por um preço super baixo, e às vezes não vai cobrir nem o seu custo logístico. Então, acho que é sempre importante a gente colocar aqui também a importância da gente investir, não só o terceiro setor, mas todos os setores, realmente em a gente conseguir otimizar esses processos logísticos que acabam sendo uma das partes mais caras de todo o processo, tanto de produção quanto de venda desses produtos. Não necessariamente, tá? Então, isso não é uma regra, que é o processo mais caro. Pelo menos eu não tenho esse dado, mas ao mesmo tempo a gente sabe o quanto é significativo esse custo e o quanto isso impacta no bolso, seja do produtor, pequeno produtor, médio produtor ou grande produtor, ou mesmo desse varejista ou esse atravessador também que fica ali entre o produtor e o supermercado. Bom, realmente é um assunto muito complexo e quem acompanha aqui o Notícias Agrícolas, né, enfim, os meios de comunicação que tratam sobre agronegócio e alimentos em geral, acho que essas pessoas acabam tendo um pouco mais dessa informação por trabalhar diretamente com plantas, com produções, enfim. E a gente sabe, né, com alimentos, principalmente nessa questão de frutas, o hortifruti, né, em geral, a partir de um momento que você tira essa planta do contato com a terra ou do contato com a árvore, ela tem um prazo de validade muito rápido, chega em questão ali de 15 dias, ali já batendo o seu limite. É aí que entra essa questão da logística, né, de ser uma logística rápida, uma venda rápida e um tempo de prateleira. Acho que esse é o termo que define toda essa questão, né? O tempo de prateleira que essa fruta ou que essa verdura, né, que esse alimento vai ser vendido, né, no mercado. Então, eu gostaria de entender em qual desse momento, desse tempo de prateleira, desse tempo de vida útil, são feitas as captações pela Goodtruck. Na verdade, quem define o prazo dessa doação é esse parceiro doador, né? Então, o que a gente faz é orientar da melhor forma possível que eles não deixem chegar a ponto de estar realmente muito próximo do descarte. Claro que se está a ponto de descarte, a gente nem leva, porque não é sobre isso, mas aquele ponto que, assim, em 2 dias a gente já não vai mais conseguir consumir. Nesses casos, é claro que a gente sempre orienta a comunidade formas de congelamento, desse preparo também facilitado no momento de fazer uma sopa, no caso de uma banana, né, que esteja ali um pouco mais madura, esse processo de fazer um bolo, de dar um destino realmente para esse alimento, e isso a gente sempre traz como informação para as comunidades que a gente atua. Mas uma coisa que acontece também é por esse tempo de prateleira, às vezes, ele ser até muito mais curto do que o prazo para esse alimento realmente estar impróprio para consumo. Às vezes, como eu falei, né, a gente tem um mau dimensionamento de compra
ou às vezes nem é um mau dimensionamento de compra, acontece mesmo porque compraram menos abacaxis essa semana do que foi previsto ou do que sempre compraram. E tá chegando um outro carregamento de abacaxi. E aí o que acontece é, esse produto ele sai da gôndola para dar espaço físico realmente para esse produto, e ele acaba sendo destinado para a gente, o que é muito bom, porque senão o descarte como lixo seria o caminho, né? Então, o que a gente faz a gente tem todo um combinado junto a esse varejista ou esse doador de alimento sobre qual é a nossa frequência de busca desses alimentos, normalmente ou uma vez por semana, às vezes dependendo do parceiro e do tamanho desse parceiro, pode ser diária essa coleta, então depende muito desse processo interno, e a gente indica então as melhores formas de você fazer com que esse alimento ele chegue para a gente a tempo hábil, disso ser realmente muito bem aproveitado na comunidade. Então a nossa logística é muito rápida, no mesmo dia que eu faço a coleta, eu faço a entrega, o que faz com que seja super produtivo esse processo de entrega, e que a gente consegue ter uma janela, né, um pouco menor para esse produto, mas é claro que quanto mais tempo isso durar na casa dessa pessoa que vai ser beneficiada por essa doação, é mais fácil ainda da gente garantir que realmente esse alimento não vai ser desperdiçado de jeito nenhum, porque ela vai ter tempo hábil para fazer o consumo desse alimento. Então, é um processo, claro, de educação, tanto com esse doador dono desse supermercado, quanto com esse doador que vai ser a pessoa ali que está na triagem desses alimentos para entregar para a gente, mas também é um processo de educação com a comunidade e com todas essas questões, né, de muita gente tem medo de fazer doação de alimento porque não tem conhecimento dessas legislações. Muitas vezes existe ali uma preocupação, também é isso, o processo logístico, como é que vai ser? A gente vem como Good Truck fazendo todo o processo logístico, garantindo essa entrega para as melhores pessoas, né, que mais precisam desse alimento, e para além de tudo isso, gerando relatórios de transparência bem robustos mesmo, de quantas famílias receberam, quanto foi doado, qual é o volume, para quem, fotos. Então, todo esse processo de transparência também é feito junto à comunidade parceira, seja ela de qual cidade for, seja ela qual comunidade for. Então, a gente acaba garantindo tanto essa janela, quanto também que esse alimento vá chegar em tempo hábil, por ter uma logística rápida de entrega desse produto. E como que as pessoas fazem para participar desse movimento, né? Tanto que para aqueles que precisam, né? Quais que são as cidades atendidas, as comunidades atendidas, como que se vocês estão planejando, né, expandir essa área de atuação, como é que as pessoas, as empresas, enfim, como que os parceiros atuam para chegar até a Good Truck? Bom, qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Quando a gente fala do terceiro setor, a gente é um setor que a gente tem muita abertura de receber ajuda de muitas formas. Então, é claro que tanto você, pessoa física, quanto pessoa jurídica, você pode doar valores desde R$1 até valores mais altos para a causa, caso você acredite no nosso projeto, caso você queira conhecer mais a fundo também. Todas as informações estão no nosso site, www.goodtruck.org.br, e também pelo Instagram, Good Truck Brasil. E quando você entra, você vai ter essas oportunidades tanto de você doar valores financeiros, quanto também de você ter um voluntário. Então, você doar seu tempo para estar com a gente na comunidade, para você conseguir ter uma atividade ali. A gente tem atividades de Natal, Dia das Crianças, ações de cozinha, preparo de refeições, e você pode ajudar em qualquer um desses processos. E aí, é claro, para além disso, a gente tem parceria com diversas empresas, que a gente faz projetos tanto de voluntariados corporativos junto à empresa, fortalecendo a questão do ESG, e a gente consegue realmente criar projetos que sejam significativos tanto no impacto para a comunidade, quanto para dentro da própria empresa e dos colaboradores. A gente está, sim, em processo de expansão. Então, hoje a gente está nas seguintes cidades. A gente está em Curitiba, que é a nossa cidade sede, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, como capitais, e a gente também está em Campinas, interior de São Paulo, e Juiz de Fora, interior de Minas Gerais.
A gente está buscando fazer essa expansão através de parceiros, sejam doadores de alimentos, que é uma outra frente de você ajudar. Então, se você é um varejista, se você é um distribuidor, se você tem um hortifruti, e você não gostaria de doar produtos, entre em contato com a gente faz essa coleta, a gente faz essa entrega, presta contas para você, e a gente consegue realmente trazer todos esses dados para você também olhar para esse impacto e se colocar nesse lugar também de executor desse processo. E a gente está expandindo aos poucos, tá? A gente começou essa expansão em 2020, a gente está seguindo para o resto do Brasil, e a ideia é realmente que o Good Truck esteja em todos os lugares que precisem desse serviço com o decorrer do tempo, né? Então, toda ajuda é bem-vinda, doação de alimentos, doações financeiras, doação de tempo, doação de serviço. Então, caso você seja aí uma transportadora, ou você tenha um escritório de jurídico, a gente tem diversos desses serviços também que são prestados de forma de parceria aqui com o Good Truck, e é sempre muito importante a gente trazer essa responsabilidade coletiva para aquilo que a gente faz. É claro que hoje o Good ele é um grande centralizador ali de pessoas que acreditam na causa e que realmente queiram contribuir. E quanto mais pessoas a gente juntar e quanto mais gente realmente acreditar nesse processo, menos alimento vai ser desperdiçado e mais pessoas vão ser alimentadas. Então, hoje, é importante trazer que nesse processo a gente entrega uma média de 26 toneladas de alimentos por mês para esses territórios que estão junto com a gente. E esses territórios eles são escolhidos realmente a partir de uma pesquisa super intensa dessas cidades que a gente vai chegando, entendendo quem está fazendo, o que está fazendo, quem são as associações, quem são as comunidades, quem está atuando nessas regiões. Então, outras instituições do terceiro setor que fazem trabalhos significativos dentro das regiões. Então, esse processo realmente para quem entregar é um processo que a gente faz aqui internamente. Mas hoje a gente já está em 14 territórios. Caso você precise do alimento e queira conhecer as nossas comunidades e onde a gente está, onde você pode buscar esse alimento, também pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te passar aí os endereços certinho de onde estão esses territórios. Mas estão dentro dessas cidades de atuação que eu trouxe. Eu fico feliz, né, de vocês estarem já em tantos lugares, né, atuando aí nessa redistribuição dos alimentos, inclusive aqui na nossa cidade, Campinas. Então fica esse convite, né, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Good Truck. Participe, né, é importante, afinal a gente produz tantos alimentos e muita coisa acaba ficando no meio do caminho, né, e a gente está em um país que é protagonista, né, na produção de alimentos, mas infelizmente também é protagonista no desperdício de alimentos. E aí a gente começa já a olhar um pouco, né, para essas questões da Agenda 2030 da ONU. E uma das questões, né, dessa agenda é exatamente a erradicação da fome e a melhor distribuição de alimentos, né, evitar que pessoas sofram, né, com a fome e sofram de inanição. E o Brasil tem um histórico lá no passado, né, de sofrer muito com isso. Né? A gente entrou no mapa da fome, né, uma época, saímos desse mapa, voltamos e saímos de novo, enfim. O Brasil tem uma história, né, com relação à escassez de alimentos e à fartura de alimentos, que é um pouquinho difícil de entender. Como que vocês entendem essa história do Brasil e o atual momento de produção de alimentos, desperdício de alimentos, tendo em mente que temos aí pouco mais de 5 anos para atender a Agenda 2030? A gente vê uma preocupação hoje muito grande com essa questão da fome, né? A gente vê já há muitos anos, como você mesmo trouxe, essa entrada e saída do mapa da fome. Importante colocar que quando a gente fala desse mapa da fome, a gente está falando principalmente dessa insegurança alimentar severa, que é um dos graus de insegurança alimentar. Então, não necessariamente falar que o Brasil está fora desse mapa da fome quer dizer que não existe mais ou que não tenham pessoas que precisam de alimentos para doação e alimentos em casa. Então, essa alimentação das frutas, legumes e verduras é o que mais falta na mesa hoje de qualquer brasileiro. Eles são produtos caros para compra. E se a gente não começar a falar sobre subsídio também para esses produtos, acaba ficando muito complexo
a gente falar para as pessoas que precisam comprar um alimento que é uma fruta, um legume, uma verdura, e que às vezes não vai satisfazer da mesma forma, no matar a fome, do que talvez um ultraprocessado. Então é sempre importante a gente trazer essa questão de que a gente tem um dado recente, agora desse ano, que a gente teve uma queda de 85% no número de insegurança alimentar grave no Brasil, mas tem todos esses outros casos que são importantes, e sempre é importante lembrar que a gente, quando fala de comunidades em vulnerabilidade social, sejam elas que estão ali mais em áreas da periferia ou áreas mais centrais, a gente está colocando elas também como grandes desertos alimentares. E o que isso quer dizer? Que eles têm muito pouco acesso a esses alimentos nutritivos. Então, a gente vê a importância hoje de programas do governo, como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, que trata diretamente com o campo, com o rural, que também, apesar de ter uma abundância de alimentos, tem uma insegurança alimentar muito visível e muito presente dentro dessas realidades. Então, o programa de aquisição de alimentos, ele acaba trazendo realmente uma verba pública para a compra desses produtos, e é muito importante no final do dia, tanto para esse produtor, quanto para as famílias que vão receber esse produto, que é nutricionalmente mais interessante para ele do que outros produtos que ele pode comprar ali com os mesmos valores. Então, a ideia desses programas, e aí não só, tá? A gente está falando também de outros programas de transferência de renda, a gente está falando de programas de acesso à habitação, de programas de acesso a saneamento, porque é muito fácil a gente colocar a fome como uma esfera isolada dentro dessa conta, e ela não é. A gente tem sempre essa fala, né? Ninguém faz nada com fome, ninguém estuda com fome, ninguém consegue ter uma conexão com a sua família com fome, ninguém consegue ter um humor adequado com fome, né? Então, é um ponto extremamente sensível e que impacta todas as outras ODSs, né? Já que a gente está falando aqui também dessa Agenda 2030, e que a gente consegue olhar para a fome como um caso de a gente precisa apagar esse fogo para a gente conseguir realmente falar sobre as outras questões. E acho que é algo que está pouco falado, acho que tem aumentado nos últimos anos, mas que a gente ainda precisa falar com bastante e bem incisivamente, essa questão do desperdício de alimentos. Lembrando que esse alimento, se ele não é distribuído, ele é só um desperdício de recursos, ele é um desperdício de água, ele é um desperdício de vários recursos aí que também impactam na questão climática, além de também essa emissão de CO2 que vem desse produto. Então, tudo é muito complexo, acho que é uma discussão que a gente poderia ficar aqui discutindo o dia inteiro sobre essas temáticas, com certeza, mas o que a gente vê é que nos últimos anos a gente tem visto, sim, avanços, tanto nessa questão das políticas públicas, quanto nessa questão realmente da gente ter leis que ajudam o trabalho e facilitam o trabalho de tantas instituições legais que estão fazendo iniciativas hoje no Brasil. E acho que é muito significativo também a gente ter o G20 aqui no Brasil esse ano e poder mostrar todos esses dados sendo renovados. E a gente como referência no combate à fome, porque nós somos referência no combate à fome, referência mundial. Então, é muito importante a gente olhar todas essas iniciativas do governo de forma ampla, de realmente uma forma ampliada, onde a gente pode perceber que a fome e combater a fome é muito mais do que só entregar um alimento, mas isso é o início para a gente conseguir fazer tantas outras coisas e ter tantas mudanças significativas a partir de uma ação tão simples, né, para quem escuta, mas que é tão complexa por todas as questões que a gente já trouxe nessa conversa. Exatamente, é uma questão complexa de ser resolvida, mas o debate é a parte mais importante, né, de toda essa questão. Afinal de contas, né, como você bem disse, o Brasil ele tem um protagonismo de combate à fome. Um dos nomes que a gente tem utilizado aqui, né, para nortear os nossos debates relacionados à segurança alimentar é o Josué de Castro, né? Ele foi um cientista social que foi um dos primeiros
uma das primeiras pessoas que fez um levantamento científico com base para entender essa questão da fome social, né? De entender que a fome vai além da simples falta de alimentos. É nutrição que acaba envolvendo, essa é a questão do deserto, né? Os desertos de alimentos, né? É difícil se deslocar, né? O Brasil é gigantesco. E naquele momento, né, quando o Josué de Castro atuava, ele fez essa pesquisa e o Brasil era uma realidade. De lá para cá mudou muito, né? Muita coisa melhorou. Acho que aquele tipo de fome que a gente passava no passado, de ver, né, principalmente algumas regiões do Nordeste, de pessoas realmente sofrendo muito com a escassez, muito. Esse cenário, pelo menos, não se vê mais. Agora o que a gente vê é realmente essa questão, né? Às vezes o bairro do seu vizinho, né, o seu bairro vizinho, está tendo ali uma crise de segurança alimentar e você não está prestando atenção do seu lado, né, na pessoa do seu lado. Acho que a questão, essa questão da fome invisível é o que pega bastante hoje, né, Renata? Acho que é isso que é o novo mapa da fome, né? Essa fome que às vezes é invisível, às vezes você imagina, a fome tá, sei lá, tá na África, mas a fome tá aqui, no seu bairro vizinho. Essa questão do invisível pega um pouco também, né? Eu não diria nem da invisibilidade, eu acho que também existe agora a gente vive em pequenas bolhas, né? Então, com toda a quantidade de conteúdo que a gente absorve, né, todos os dias, seja pela internet, seja pela televisão, seja dentro de um contexto ali de transporte, enfim, são muitas as informações que a gente absorve todos os dias, mas a gente acaba ficando ali dentro de um núcleo específico, que é o núcleo de cada um, né? Então, acaba que se você não busca entender melhor o que está acontecendo no seu bairro vizinho, você vai ficar ali na bolha do seu bairro. E aí, a partir desse momento, você não vai conseguir ver de forma ampla tudo isso que está acontecendo. E às vezes não é nem porque isso está invisível, mas talvez por você não buscar essa informação. Então, é sempre importante, sim, citar o Josué de Castro, a sua principal produção, né, que é o livro Geografia da Fome. Apesar de traçar aí alguns níveis de fome que parece que não existem, mas ainda existem em alguns lugares pontualmente, né? Que é essa fome severa, que ainda está atuando aí em mais de 2% da nossa população. Ele é um livro que se mantém muito atualizado, porque a gente teve tantas mudanças num contexto realmente de tecnologia, de inovação, mas a gente não buscou a mesma tecnologia e inovação quando a gente fala desse combate a essas questões que são tão primordiais para a gente ter uma vida saudável, né? Então, a gente tem que falar, assim, de uma expansão de conhecimento, onde a gente consiga ter programas vindos também da municipalidade, com crianças, para falar realmente sobre a importância de comer esses legumes e verduras. A gente precisa educar os pais também para passar esse exemplo de que esses legumes e verduras, eles são importantes para essa criança, né, para se desenvolver. E a gente tem ali um momento da vida da criança onde, se ela não se alimenta de forma adequada, ela vai ter sequela de alguma forma para o resto da vida. Então, é muito importante a gente falar sobre a necessidade da gente ter realmente políticas voltadas à alimentação infantil. A gente está cada vez mais empenhados aí em realmente melhorar essa comida que é entregue nas escolas públicas e a qualidade desse produto. Então, são muitas discussões que a gente consegue fazer dentro dessas frentes, e principalmente, uma coisa que eu sempre falo se você não conhece alguém que passa fome, você tem que entender que você está dentro dessa bolha. Porque, sim, existe, ela está aqui todos os dias. A gente tem pessoas em situação de rua, a gente tem pessoas em comunidades, a gente tem pessoas, às vezes, do nosso lado, que vão priorizar, ao invés de comprar uma fruta, legume e verdura, pagar o aluguel. Que vai priorizar, ao invés de comprar fruta, legume e verdura, conseguir pagar uma conta de luz. E isso faz, sim, com que essa pessoa esteja em segurança alimentar, mesmo que num grau leve. Então, é muito amplo, realmente, a gente falar sobre isso, e pode ter certeza que, ao olhar atento para a sua realidade, você vai encontrar muitas pessoas que realmente vão estar passando por dificuldades, independente do grau de dificuldade que a gente está falando aqui e independente do seu privilégio, né?
Pode ser que você vá passar de carro na rua e você vai ver uma pessoa que vai te pedir uma marmita ou vai te pedir um alimento para levar para casa. Então, isso está constante dentro da nossa realidade, principalmente das grandes cidades. E também essa visão de que no rural não tem fome, né? No rural tem abundância e por isso não tem insegurança alimentar, que é algo também que as pesquisas vêm desmistificando, assim como o fato de que sim, a fome tem gênero e a fome tem endereço e a fome tem raça. Então, são coisas que a gente, aprofundando esses conhecimentos, a gente consegue entender também vários resquícios da história e de processos que vieram de muitos anos que ainda impactam muito nessa distribuição de alimentos no país. Então, tem bastante coisa para a gente conversar e para a gente olhar quando a gente fala desse cenário. E se você está interessado nisso, é um caminho gigantesco de possibilidades e de pesquisa, de conhecimento acadêmico, que você consegue aprofundar e consegue também ajudar e entender como pode ajudar dentro desses projetos sociais, dentro de uma prestação direta de atenção a alguém em situação de fome. Então, assim, as possibilidades são muitas dentro desse cenário também. Exatamente, nós temos uma história, nosso país tem uma história, nosso povo tem uma história, e essa história, ela reflete até hoje, né, essa questão social, mas pelo menos estamos olhando, né, para os nossos problemas e tentando encontrar soluções, e tendo aí a Good Truck como um dos exemplos. Então, Renata, obrigado pelo trabalho que vocês realizam, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando essas informações. Sempre que tiver aqui portas abertas, né, aqui do nosso site, dos nossos podcasts, deixo aqui um último espaço para você deixar seu último depoimento aqui para quem nos acompanha nessa entrevista. Muito obrigada, Erickson. É sempre um prazer compartilhar o que a gente está fazendo. A gente tem muito orgulho da história que a gente está construindo e sabe que a gente vai conseguir chegar a muitos outros espaços e ampliar cada vez mais. E por isso, acho que minhas últimas palavras são para que cada um consiga, depois de absorver esse conteúdo que a gente conversou hoje, primeiro que ele tenha te tocado de alguma forma e que você consiga refletir especificamente sobre como você pode ajudar e qual que é a sua parte dentro desse grande ecossistema. Então, convido a todos, é claro, para conhecer o nosso trabalho, acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, contribuir da forma que vocês puderem. Então, vou retomar aqui o nosso Instagram, que é a nossa maior plataforma de realmente contato, que é o @GoodTruckBrasil. E a importância de realmente a gente conseguir cada um olhar e fazer sua parte, seja em casa, diminuindo o seu consumo de lixo, né, a sua produção de lixo pela compostagem, pelo bom dimensionamento também das suas refeições, sem deixar com que as coisas estraguem na geladeira. Isso já faz uma diferença que claro que parece pequena, mas que faz a diferença no final do dia. A gente tem 14% do desperdício que acontece dentro das nossas próprias casas. E para além disso também, como você pode olhar para o outro e o que você pode fazer pelo outro. Se vocês precisarem de ajuda nesse processo, quiserem saber mais, quiserem conhecer mais, a gente está super disponível para falar com vocês. Só mandar uma mensagem no nosso Instagram, acompanhar o LinkedIn, acompanhar a rede que vocês preferirem por aí, e sempre vai ser um prazer ter vocês do nosso lado. Então, quero agradecer de novo o espaço para a gente estar aqui. Sempre que quiser chamar, vai ser um prazer voltar. E espero que tenha sido uma boa escuta, né? E boas informações aí para todos os ouvintes e todo mundo que esteve com a gente durante todo esse processo. Muito obrigado mais uma vez, Renata. Fica essa mensagem, né, para quem está nos acompanhando, de olhar para dentro, né? Olhe para dentro da sua casa, vê como que está o seu lixo. É muito importante ter essa noção, né? Olhe o seu lixo. Está tendo muitos dejetos ali no seu lixo, alguma coisa de errada pode estar acontecendo, né? A compostagem é um bom caminho, né, para reutilizar alimentos, né, que possam, para evitar, né, essa questão do desperdício. Olhe também para o seu prato. Está sobrando muita comida no prato? Também é hora de repensar algumas questões aí. A questão da fome, ela vai além, não está só fora da sua casa. A questão da fome também está dentro. É um olhar
de dentro para fora e compreender que você faz parte do processo e uma parte fundamental para a solução da fome no Brasil e no mundo. Muito bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui no nosso podcast, lembrando, né, siga as nossas redes sociais, se inscreve aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, ativa o sininho. A gente acabou de chegar a 100 mil inscritos, uma marca importante para qualquer canal no YouTube. E para a gente continuar crescendo, depende dessa participação de vocês, né? Essa atuação de se inscrever, deixar like, ativar sininho, compartilhar essas informações, que a gente vai debater cada vez mais essa questão da insegurança alimentar aqui no nosso site também. Afinal, a gente está olhando para 2030, pouco mais de 5 anos aí para chegar nessas metas idealizadas pela ONU, né, visando aí maior segurança alimentar, maior igualdade entre as pessoas, enfim, inúmeras questões a serem resolvidas dentro dessa agenda. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.